série Mulheres que Inspiram, nossa convidada de hoje é uma mulher linda, muito especial. E a nossa equipe, quando vai em busca de mulheres para contar a história, a gente acha que é necessário contar a história de muitas mulheres para vocês que estão nos seguindo entender que você é linda, você é brilhante e você não está sozinho. Então, hoje, para compartilhar um pouquinho da sua história, a gente está aqui com Bruna Marcela e eu queria que você se apresentasse. Quem é Bruna Marcela? Bruna Marcela, né? Acima de tudo, é mãe, esposa, profissional, professora. É aquela mulher de coração mole que chora, mas é uma mulher de muita fé. Essa sou eu, mulher de muita fé. Sonhos? Bastante. E tento lutar para realizar cada um deles. Muito bem. Quem é Bruna Marcela antes da gestação? Porque quando se fala em mulher e aí se tem filhos, essa mulher de hoje aqui que está na minha frente é totalmente diferente da mulher antes dos filhos. A gente sempre pergunta quem é sua referência de mulher para você se tornar essa mulher brilhante, né, profissional, professora, vai para o céu, já tem passagem garantida, não vai agora não, mas eu digo que professor, como toda profissão, mas são os guerreiros. Quem é essa mulher que inspira essa Bruna? A Virgem Maria, a Mãe Santíssima. Eu sempre busco me espelhar nela para ser um exemplo de fé, de santidade. Aquela que mesmo em meio à dor ali do Calvário, vendo o filho ser crucificado, ela permaneceu firme. Então esse é meu modelo realmente de inspiração. Então quem é Bruna Marcela na chegada de João Miguel? De João Miguel, uma menina antes de João, né? Era esposa, mas era aquela mulher ainda imatura, que precisava aprender muito ainda sobre a vida. E a chegada de João, ela foi um boom de sentimentos, assim, que me fez enxergar a vida de outra forma, me fez olhar com mais humanidade para tantas outras coisas. João, ele veio como uma via de santificação para mim. E aí depois de João veio José, complemento. José. É a minha duplinha, meu JJ. José, ele veio para completar a nossa família. A gente hoje não consigo me enxergar sem ser mãe dos meus 2 meninos. Então é uma casa com 3 homens e uma linda mulher. Isso mesmo. Muita cueca para dar conta, Muita né? cueca para dar conta. Então, mas me fala assim, eu sempre gosto de perguntar, se a gente olhasse mais adiante e visse a menina Bruna com seus 14, 15 anos, o que é que Bruna de 14, 15 estaria sentindo com essa Bruna que está aqui à minha frente? Sentiria muito orgulho. Orgulho da mulher que eu me tornei e, acima de tudo, de conseguir olhar para a minha história de superação, ver o cuidado do Senhor, a mão do Senhor poderosa cuidando de tudo. Ela se orgulharia muito. O que deixa a Bruna triste? O que me deixa triste? Vou melhorar. O que deixa triste e que deixa com raiva? Com raiva. A humilhação do outro. Eu vejo alguém menosprezando, principalmente se for um dos meus, assim. Isso me deixa triste. Ver o outro sem lhe acusar de algo, né? E o que arranca os melhores sorrisos dessa Bruna? A minha casa. A minha família, meu esposo e os meus filhos. Eles são os meus sorrisos diários, do acordar ao dormir. Então são muitos sorrisos, né? Então. Coisa linda. E a escolha profissional, Bruna, veio como? Minha escolha profissional sempre amei muito questão de empresa, né? Sou formada em administração, então trabalhei toda a vida no ramo da administração. E depois de João, eu enxerguei que João precisava de uma ajuda a mais, então decidi cursar pedagogia para poder ajudá-lo. E aí sempre tive aquele sonho oculto de estar numa sala de aula através do meu serviço. Eu queria que as pessoas pudessem ser alcançadas através do meu servir. E depois de João, isso se realizou. Foi ao olhar João, ver que tantas outras pessoas também poderiam ser agraciadas com isso, com o meu cuidado. Ela diz que depois de João. Depois de João. João é uma criança o quê? Uma criança atípica. Uma criança atípica. E esse diagnóstico veio com quanto tempo?
sempre notei, né, João com algumas diferenças e sempre conversava com o meu esposo. E com 1 ano e 3 meses a gente decidiu levar João no neuro em Recife. Não, busquei informações, né, de um neuro bom e fomos para Recife. João pequenininho, de chupeta. E eu me lembro como hoje, quando sentávamos assim na sala, ela foi ao chão, a médica, fez bastante perguntas sobre a gestação, sobre tudo, e foi para o chão. E João não atendia nenhum dos comandos que ele deveria atender. Isso você já tinha pesquisado, Bruna? Já. Eu pesquisava, era dias e noites. Eu queria ir, mas tinha medo do ir, porque eu sabia que alguma coisa eu ia escutar lá. Mas a rocha é eu e o pai. João, ele só vai crescer se essa rocha ela estiver bem firme. Então a gente precisava abraçar isso. E saindo de lá como previsto, a gente saímos com um laudo para João fazer diversas terapias. Eu chorei da Ferreira Costa em Recife, que era vizinho do consultório, até chegar em Caruaru. Eu chorei o caminho inteiro. Eu chorava, João do meu lado na cadeirinha, João sorrindo, a mesma alegria de sempre. Eu chorava, eu dizia, meu Deus, por que comigo? Tanta gente no mundo... E tinha que ser eu, tinha que ser eu, e tinha que ser eu. E Bruno respeitou esse espaço, eu dirigindo, caladinho. E quando chegou em casa, eu ainda com o olho todo cheio de lágrimas, olho inchado. E quando eu disse assim, e por que eu? E eu me lembro quando hoje o Bruno disse assim, porque tinha que ser você. Então, daquele momento, eu disse, então se Deus me escolheu é porque tinha que ser eu. E no outro dia, já entrei em contato com a clínica para fazer as terapias de triagem. Isso foi em março. E em maio, o João começou de fato as terapias. E em nenhum momento a gente desistiu de João. A gente poderia dizer, não, vamos em outro profissional. A gente foi em outros profissionais, mas eu fui em outros profissionais não para confirmar aquilo que o João precisava, mas para ter uma rede ali, uma base maior, para saber qual era a terapia que era adequada, o que é que João realmente precisaria para evoluir. E Deus me confiou essa missão, que hoje eu falo com leveza. Às vezes me perguntam, né, como é que tu dá conta? Eu disse, a graça de ser mãe. Ela me fez ser forte o suficiente para trabalhar 3 turnos e conseguir proporcionar a João isso. Porque o que João só precisava era de um pai e de uma mãe que acreditasse nele. E ele tem. E ele terá pro resto da vida. E isso só vai fazer com que o desenvolvimento dele tenha uma mola, né? Só para impulsionar só para frente. Ele não, a linha de inclinação de João é para cima, para o alto, porque ele nasceu para brilhar. Mas, falando desse choro de Recife até aqui, é necessário. É feito um luto, que você precisa passar por ele. E para haver aceitação, primeiro tem que vir um choro. Você tem que botar tudo para fora, para que depois você possa entender, através do olhar do seu próprio João, que ele é muito carinhoso, né? João é aluno do Colégio Conecte, chegou esse ano pra gente. Foi uma opção nossa também enquanto escola, porque João foi aquele último aluno ali do grupo para fechar. E ele é muito amoroso, né? Ele vem, ele beija você. Então, assim, é o agir de Deus dizendo assim, ó, tu não tá fazendo nada, tu tá recebendo. Certo. E eu disse isso a você quando você chegou, né? Seu filho não é um fardo, seu filho é um presente. Quem perdeu foi quem não quis ele, né? Mas a gente sabe que não é fácil, a gente não tá romantizando, não tá dizendo que é difícil. É muito difícil. Mas aí a gente tá chegando na Semana Santa, tempo de refletir. E mesmo com a missão que Maria teve, né? O anjo chega, avisa e ela diz, ela teve medo a princípio, como assim? Se eu nunca estive com homem algum. Mas aí depois, em pouco instante, ela disse assim, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, se está na palavra do Senhor, Bruna tem que dizer assim, olha Senhor, eis-me aqui. Se tu me deu o teu anjo, João, para a minha vida, tem um propósito para isso. Não, porque o nome dele é nome de anjo, dele e de José. É sobre isso, né? Então, eu vejo um sorriso, vejo uma gratidão muito grande, né? Vejo você se sentir contemplada em ser mãe de João. E aí vem outra gravidez. E eu acredito que, eu escuto muito isso. E você não teve medo não de você ter um filho autista. O outro pode vir. O outro pode vir. Você já ouviu algo desse tipo, Bruna? Ouvi. E ainda ouvi mais além. Será que tu vai aguentar 2 fardos? E quem foi que disse que João é um fardo, né? Não, nunca foi e nunca será.
E a vinda de José também foi planejada. A gente sempre quis ter um filho próximo do outro. E eu sabia da missão de José, que era estar ali do lado de João. João precisava disso. E hoje os dois brincam, os dois desenvolvem juntos. E José ainda tem 1 ano, a gente não sabe o que tem pela frente. Mas eu digo com convicção, Fabiana, o que o Senhor quiser pra mim, eis-me aqui, eu tô pronta para o que o Senhor quiser. Seja na dor ou no amor. Eu tô aqui. Amém, amém. Eu tô Coisa aqui. linda, né? Então, pegando esse gancho, né? Tá chegando aí uma semana de conscientização, né? Sobre autismo, TEA, enfim. Seja qual for a nomenclatura, o mais importante é conscientizar que todo mundo é diferente um dos outros. Ah, mas eita, teu menino é tão sabido. Gente, quem foi que disse que um aluno autista, ele tem altas habilidades? Ai, não, ele nem parece, ele nem tem cara de menino autista. E quem disse? Tem cara, autismo tem cara. Não, gente. Não Então, assim, tem. eu acho que tem que ser menos preconceito, mais empatia e mais informação. Você passa tanto tempo no Instagram vendo o que não deve, então vai buscar, né? Você que é mãe, você que está se preparando, vai buscar fontes seguras, entender como funciona. Porque essa mulher que está aqui falando, mas ela chorou para poder entender o processo dela. E aí eu queria perguntar a você, eu perguntei aqui o que é que lhe deixa triste, e aí agora vocês entenderam, né? Quando ela disse humilhação, e quando toca no meu, eu perguntei quem arranca os maiores sorrisos dela, e aí ela me disse, né, minha casa. E a casa dela não é composta por paredes, é composta por 3 homens, o esposo... 3 corações. Né? 3 corações. Porque isso, às vezes eu pergunto sempre assim, quem é a tua pessoa favorita? Quem é a sua pessoa favorita hoje? Meu esposo. Sim, ele não tem João e José. Não tem. Onde é o seu lugar preferido? Dentro da minha casa, Dentro com da eles. Com eles. Porque a casa ela pode estar em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Mas ela estando com eles, ela está feliz. Ou seja, a casa de Bruna é onde tiver esses 3 corações. Onde eles estiverem, ali Você está estarei. ali. Bem, então eu queria lhe perguntar hoje, sua família, o que é que representa para você? Tudo. Eles são o motivo do acordar, do dormir, do trabalhar. É a base, a minha base. Deus. Acima de tudo. É o meu Senhor. Dono de todas as coisas. Dono de todas as coisas. Ainda quer ter mais filhos? Se a promessa do Senhor for essa, eis-me aqui. Eis-me aqui. Bem, pessoal, essa foi uma conversa de mulheres que inspiram, né? E a gente trouxe Bruna, porque ela é merecedora, que as pessoas escutem esse depoimento. Ela disse que trabalha em 3 turnos, não é para todo mundo, viu? Mas é como você disse, Deus está preparando, Deus está te capacitando, Deus plantou um sonho no seu coração. Quero pedir aqui a Isabela que lhe entregue rosas amarelas, girassol, para que você possa brilhar. Eu fiz algumas perguntas antes a você aqui, porque é questão de respeito, essa prévia. E quando você me diz que a sua mulher como referência é Maria, não tinha como ser diferente, né? Por isso que esse brilho todo. O sol, ele brilha, né? Diz que fique para a luz, então que você possa ser guiada sempre por essa luz. Que quando você chega, apesar de pouco tempo que lhe conheço, mas eu gosto de gente que olha no meu olho, eu gosto de gente que chora quando tem de chorar. Jeito que é gente. Jeito que é gente, né? Feito a gente, isso é muito importante. E quando eu pensei em trazer você aqui, não foi por conta do mês de conscientização, não, mas eu perguntei a você se você me permitia falar, com certeza. porque você é uma palavra que pode estar chegando aí, mamãe que está assistindo, e eu queria dizer a você que você é forte. Assim como Bruna, você é especial. Mas se você precisa viver o seu momento, quando tiver de chorar, chorar. Bruna, eu entendo que Bruna hoje é um misto de uma família bem estruturada. E estrutura não é dinheiro, é emocional. É dobrar os dois, o joelho e entender a missão de vocês dois. E ser feliz não custa dinheiro. Agora o trabalho ele traz o dinheiro, né? Mas ser feliz é os dois se entender. Se você... Olha, Bruna e Bruna. Mulheres que inspiram. Mas eu acho muito bonito isso, veja. João e José
foi gerado no ventre de uma mulher que tem como referência Maria e que vai ensinar eles a cuidar de outras mulheres. Porque assim, a educação ela começa em casa. E se você quer um mundo mais leve, a sua conduta em casa precisa ser leve e ensinar. Então, Bruna, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Deixa aí os comentários se vocês ficaram com dúvida, quer saber mais alguma coisa. A gente vai deixar o arroba de Bruna. Qualquer coisa vai lá, clica, pergunta. Porque só quem sabe falar dos desafios de Bruna é Bruna. Quem sabe falar dos desafios, cada um sabe o sapato que causa onde que aperta. aperta. E esse sorriso é proveniente também de muitas lágrimas. Com certeza. A tempestade, ela dura uma noite, Mas a alegria também. mas a alegria vem logo após a tempestade. E isso é fantástico. Isso não é Fabiana nem Bruna que está dizendo. Isso é o Senhor que nos diz. E assim, Fabiana, filho nenhum é um laudo. Ele vai ser seu filho, independente de qualquer laudo. Ele vai continuar sendo filho. João, ele é o mesmo João de antes, de hoje e de amanhã. Ele pode evoluir, mas ele vai continuar sendo meu filho, independente do que ele venha a ter. E quando eu recebi ele, eu disse para ela, olha, se João quiser ser um médico, um promotor, um advogado, o que importa é que ele seja um homem de bem. Isso mesmo. A profissão, Deus proverá. Um brinde, a Bruna.